essa questão da diferença que a Márcia falou, porque quando a gente vê hoje uma discussão atual em que as pessoas procuram um match do igual. Sim. Imagina que chatura é você conviver a vida inteira com o igual. Não faz o menor sentido e a gente vê as pessoas buscando e falando. Eu quero alguém que goste das mesmas coisas que eu, goste dos mesmos esportes que eu, o mesmo filme que eu. Não faz o menor sentido porque a gente se completa na diferença. É a de alguém que goste das mesmas coisas que eu, goste dos mesmos esportes que eu, o mesmo filme que eu. Não faz o menor sentido porque a gente se completa na diferença. É a diversidade que torna alguém que goste das mesmas coisas que eu, goste dos mesmos esportes, alguém que goste das mesmas coisas que eu, goste dos mesmos esportes que eu, o mesmo filme que eu, alguém que goste das mesmas coisas que eu, alguém que goste das mesmas coisas, uma espécie mais forte, uma civilização mais forte, um povo mais completo. A diversidade nos permite continuar crescendo. E muitas vezes você reclama do seu marido ou da sua esposa, mas se você parar e se olhar no espelho, você provavelmente não aguentaria você 24 horas, né? Se você fosse relacionar com uma pessoa igualzinha a você, com todos os seus defeitos, e olhe, sua esposa lhe aguenta. Então, a verdade é que todos nós somos difíceis, né? Difícil. Márcia é um pouquinho mais, tá? E é quase nada. Eu, na verdade, sou um anjo. E com certeza um dos pilares a trabalhar no casamento para que esse casamento permaneça até que a morte o separe, mas permaneça bem, saudável, os dois estando satisfeitos, é compreender as diferenças. Eu sempre digo que o que destrói o casamento não são as diferenças, porque as diferenças sempre vão estar lá. Sim. Duas pessoas, por mais parecidas que sejam, por mais que gostem das mesmas coisas, se identifiquem, vão ter muitas diferenças. E se a gente não compreende essas diferenças, a gente passa a cobrar, a julgar, né? A gente passa a ficar frustrado nesse casamento, decepcionado no casamento. Então, sem dúvida, não compreender as diferenças é o que destrói muitos casamentos. Porque quando a gente faz esse caminho, a gente passa a valorizar o que o outro tem de diferente, a gente consegue usufruir, a gente consegue somar as diferenças, que era o que a gente estava conversando aqui, porque é exatamente o caminho que a gente fez, porque hoje a gente fala, né, que, nossa, você pode somar as diferenças, mas teve um momento que isso parecia impossível para a gente, porque o Neymar é o Sol e a Lua. Nós tivemos que descobrir os nossos eclipses, assim, os momentos de eclipse que a gente realmente podia estar juntos, né? Então isso é muito importante porque você pressiona o outro, a nossa tendência é querer trazer o outro para o nosso universo, porque o meu universo é melhor, o meu jeito é muito melhor, você tem que fazer do meu jeito, seu jeito é muito chato, seu jeito é muito ruim, né? E a gente nós acho que passamos uns 10 anos do nosso casamento nessa batalha, nessa luta, nessa guerra, um querendo mudar o outro, convencer o outro que o meu jeito, né? Até que a gente quase acreditou, olha, eu acho que não vai dar. Acho que somos incompatíveis. Somos incompatíveis, não vai dar para conviver, né? Mas, como a Márcia estava falando, a gente também tinha uma visão clara de onde a gente queria chegar. O divórcio não era uma opção também no nosso casamento, porque as pessoas casam com essa opção, né? Em relação ao incompatível, eu queria dizer uma coisa que é muito importante, que não existe incompatível com a cola chamada Deus, tá? Olha só. Quando Deus entra ali na relação, não tem incompatível, porque Deus é Deus, né? É isso aí. Então, assim, tem muitos casais que nos procuram nas redes sociais muito, né? Falando dessas diferenças, das dificuldades. Não, mas porque é assim, porque é assim, porque já colocou Deus no elo dessa relação? E essa é a base do nosso ministério. Quando a gente entendeu que eu e Márcia somos uma só carne, tá lá em Gênesis 2:24, tudo mudou. Porque antes era eu pensando no meu jeito, nas minhas coisas, nos meus desejos, e ela pensando nas dela. E aí tava cada um pensando no que era melhor para si próprio. Mas quando a gente entende que a gente não é mais eu e ela, e somos nós, a gente é uma só carne, porque tá lá, né? Inclusive a palavra que diz que é uma só carne é unicidade, né? Que é duas coisas que é diferente de unidade. Unidade são duas coisas que se juntam para formar um. Unicidade são duas coisas que se fundem. Olha então só. Elas não se separam mais. Tanto que você pode pegar qualquer situação de divórcio, você vai levar uma parte do outro.
em qualquer divórcio que aconteceu, você levou alguma parte do outro. Alguém saiu dali um pouco machucado, alguém saiu dali levando um pouco da história do outro. Porque o projeto de Deus não foi para que você separasse, né? Jesus já falou, né? O que faz separar é o coração duro do homem. Então, o que acontece? A gente deveria entender essa unicidade. Porque se eu entendo que essa unicidade, que eu tenho uma só carne com Márcia, e eu entendo mais ainda, que eu tenho uma missão, porque depois que Gênesis 2:24, né, diz que é uma só carne, ele diz que a gente tem uma missão, que é multiplicar isso daí. Eu deveria multiplicar para abençoar a terra, legal. a partir dessa multiplicação. Então tem um projeto no meu casamento com Márcia. E isso foi fantástico quando eu descobri. Porque eu descobri que eu e ela, a gente estava numa missão. O casamento da gente não tinha a ver com o mundo dizia. A gente não nasceu numa cristão, então eu cheguei muito no relacionamento e naquela ideia de que eu ia casar para ser feliz. Não tem esse conceito, né? As pessoas falam por aí, não engano. Aí fui pra igreja e tal, comecei a ser aquele crente 3S, sabe qual é o crente 3S? Não. Salvo, sentado e satisfeito. Tem um monte, né? Eu ficava assado na minha cadeira, né? Batia o horário embora, reclamava que a conversa tava ruim, tava bom, não sei o que, mas tava salvo, sentado e satisfeito. Lá, então eu não entendia muito do que era o evangelho, mas quando eu me aprofundei, quando Deus foi abrindo, né, meus olhos, tirando as escamas, a gente começou a entender mais desse chamado, eu comecei a entender que essa missão da gente não era só eu ser feliz. Não era também algo que me falaram no começo, que era fazer ela feliz. Mas era principalmente, e essa é a grande missão que eu acho que todos nós temos, é fazer com que o casamento da gente glorificasse a Deus. Uau. E aí quando eu entendo que eu tô com algo que é muito maior do que eu e ela, que é uma missão que Deus deu pra gente, que é exatamente aquela relação de Jesus com a igreja, que é o grande casamento, refletido no amor entre marido e mulher. Que é essa missão que eu e Márcia temos. E aí onde nasce o ministério da gente, onde a gente entende que a gente tem que trazer a nossa casa e abençoar a vida de outras pessoas. E aí eu entendo que tem uma cola que é Deus, e tipo assim, não é o meu gosto. Por mais que ela me aperreie de vez em quando. Eu tô numa missão. E é uma missão do meu pai. E a responsabilidade diante das nossas gerações. Olha. Uau! Eu me assusto quando realmente eu titubeio de vez em quando, não apertar o pescoço de Darra, porque eu sei que... Embora ele não mereça. Não, claro que não. Ainda bem como de amigo, né? Você lembra, né? Eu sou um anjo. Então, eu me lembro que o meu casamento vai refletir no casamento dos meus filhos. Então, antigamente, o filme que os meus filhos viam diante dos olhos dele aqui com os pais era um filme de terror. Hoje, eles assistem filme de amor. Né? Então é outra perspectiva. Quando eu ouço dos meus filhos, eu quero ter um casamento igual dos meus pais, uau! E eu tô no caminho certo, porque eu sei que isso é multiplicação, né? Não só para eles, mas para os netos deles, para os bisnetos, geracional. E isso vai fazer diferença. Porque quantas famílias disfuncionais, porque não têm o entendimento disso, não estão nem aí.